Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. E vamos pular de processador? Vamos para o mundo Motorola? Bora! Vamos lá, Motorola 8-bit. Motorola 8-bit, 680 alguma coisa. O Basic 68 e o Basic 69, Basic 34, né? Que era no 89. Eu não entendi o que ele falou. Computadores que usaram, além do elefante na sala, que nesse caso é o Color Computer, o HX20 da Epson, aquele portátilzinho com impressora embutida, usava um 6301 da Hitachi, né? Compatível com a linha 68XX. A versão para 6809 foi usada, obviamente, com os Color Computer, que é o Color Basic e Extended Basic. Ele também foi adaptado para o Dragon, né? Mas ficou um pouco diferente. E também nos franceses da Thomson, com o nome de Basic 1.0. Aqui a Microsoft começou a zoar o número de versão. E começou a ser mal criada também, né? Também. O Jack Tramiel foi mal criado com o Bill Gates, ele descontou na pobre da Tandy. Aconteceu aquele caso que a gente já falou algumas vezes, né? Ele foi o Basic licenciado da Microsoft, foi usado no Coco 1, no Coco 2. Houve algumas correçõezinhas de bug nessa época, né? E tanto na versão básica, quanto na versão estendida, quanto na versão para disco. Mas quando chegou o Coco 3, com várias features de hardware diferentes, a Microsoft falou, não vou mais fazer atualizações para o Basic. E você não pode colocar versões alteradas da minha ROM. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. O que fizeram? Contrataram a empresa Microware para fazer uma ROM peteadora da ROM do Basic, que faz com que o Basic em ROM inalterado e sem suporte para o hardware novo do Coco 3 seja copiado para RAM, e aí ele aplica os patches na RAM. E aí você tem um Basic alterado com as funções para os novos modos de vídeo e todo o resto. E literalmente bomba patch, né? O gerenciamento de memória acima de 34K, bank switching, LPIC, LPOC, tudo aquilo. Engraçado, Microsoft ficou com uma amarra com a Tandy, mas quando aconteceu o mesmo caso lá do outro lado do mundo com a Fujitsu, a Microsoft não ficou com essa amarra e falou, não, a gente não vai fazer, mas vocês podem fazer. Todo dia tem uma merda. A Microsoft não queria que a Tandy continuasse fazendo pouco, ela tinha que fazer Tandy 2000, Tandy 1000. Era essa pirraça. Sim, já lá no Japão ela não tinha influência, então dane-se. Ela não tava se preocupando tanto. Tanto que o Bill Gates, ele foi no lançamento do Coco 3. Ele talvez uma Kombi cheia de advogado lá, pra assistir, pra saber o que a Tandy tinha aprontado. Caraca. Mas já que a gente tô falando de Japão... Eles vão falar de quase Japão. Quase Japão não, Japão e outros. É o outro grande elefante na sala, o MSX. Vamos falar do MSX Basic. E lá vamos nós falar de MSX. E desta vez falando do que muita gente aí usou, né? Que a Microsoft e a ASCII Corporation, aquela empresa de um tal de Katsuhiro Nishi. Amigo do Ricardo. Uhum. Sabe de nada, inocente. E da Tayaka. Produziram as versões MSX Basic. Versão 1.0 no MSX1, 2.0 no MSX2, 3.0 no MSX2+, 4.0 e 4.1 no MSX Turbo R. Relembrando que elas são descendentes diretas do M-Basic, aquele do CPM. Exatamente, em ROM com seu respectivo suporte ao hardware dos equipamentos. Deixa o Coco 3. Porém, isso é um detalhe que o Giovanni esqueceu. Quando saía as interfaces de disco, vinha também na ROM da interface o complemento do disco, o Disk Basic. Os Extended Basic, que também era um padrão nessa época da Microsoft por ver. E no FM PAC vinha o complemento de FM que foi incorporado no 3.0. Nota do editor. É uma exigência do padrão MSX que todos os cartuchos tenham uma BIOS e com isso comandos no BASIC para poder fazer uso deles. Além das interfaces de disco do
do FMPEG anteriormente citado, podemos mencionar algumas interfaces seriais. Atualmente, o único cartucho novo para MSX que segue essa exigência é a GR8net, produto do desenvolvedor de hardware russo Evgeny Britkov. Segue o episódio. Ah, mas aí eu acho que essa ROM era direto da ASCII, não era a Microsoft, não. Sim, mas já qual é a parte boa dessa parceria? É que a ASCII era a representante da Microsoft no Japão, o Nishi era Chegas da Microsoft, por isso que muita gente até hoje fala que MSX era uma invenção da Microsoft. Gosto de dizer que foi uma parceria e para ela prover o DOS e o BASIC. Mas isso aí todo mundo já sabe, vamos falar mais do BASIC. A Microsoft também produziu versões do Microsoft BASIC para o Macintosh, sim, e o MS BASIC for Macintosh em 1984. Sendo que existia a versão também feita pela própria Apple sem licenciamento de código externo, que era o Mac Basic. Parece um hambúrguer com pouca carne e pouco pão. Aí alguém que mexeu aí, mande os comentários, porque pra mim esse é bem obscuro, não faço a mínima ideia. O Mac Classic é obscuro no Brasil, especificamente. Sim. Teve muito poucos usuários. Tanto é que teve um outro micro que o C68000 que foi muito mais popular que o Mac Classic, que é o Commodore Amiga, que também teve Basic, da Microsoft. Amiga Basic, que saiu em 85, ou seja, junto com o primeiro modelo, que foi conhecido retroativamente como Amiga 1000, e se manteve até 87. Será que até quando saiu o 500 e o 2000? Acho que quando saiu o 500, depois a Microsoft parou de fazer Basic pra Amiga. Então foi até o lançamento do 500 e do 2000. Lembrando que no caso do Amiga, não vem em ROM, vem em disquete o Basic. Nesse momento eu chamo o nosso parça Rafael Lima para nos contar suas experiências com um Basic no Amiga, aí nos comentários. Sim. Só para comentar, outras máquinas da HP, da NEC, Aquarius, da Mattel, etc. A Microsoft ela produzia versões de Basic para quem batesse na porta dela pedindo. Sim, a gente falou da Fujitsu, que tinha FM7, 77 e o FM Taos, ou seja, por incrível que pareça, o FM Taos ele usa não a variante MS Basic, mas sim do Color Basic, que no caso é o Fujitsu Basic, coisas da Fujitsu, ou seja, no universo paralelo em que uma máquina com um processador x86 usa uma variante do Color Basic. O que você acha disso, Juan? Volta aí, de qual máquina estamos falando? FM Taos. Ah, sim. Tenho zero experiência com essa máquina, não saberia dizer. E da NEC é PC88 e PC98, né? Vamos dizer assim, são parecidos com o Basic do MSX, mas não iguais. Se você pegar uma revista japonesa, você vai ver, tipo Basic Magazine, que é aquela que tem várias listagens, você vai ver as listagens lá e as diferenças. Para o MSX, você troca isso e isso. Para a NEC, isso e isso. E minha pouca experiência com o PC88, realmente ele tem aquela cara de Microsoft Basic bem típica mesmo. Sim. Com direito a teclinhas de função lá embaixo na tela. Exato. E detalhe, o Basic do 88 e do 98 são praticamente iguais. Só portado por um Intel de 16 bits, né? Exatamente. Gente, vamos falar de outros Basics que não da Microsoft? Ah, sim. Os bizarros, os bichos estranhos. Vamos lá. Tá muita hegemonia da Microsoft aqui, vamos dar um pouquinho de... Vamos começar com um aqui que é bem bizarro. É o do TI-99. Esse que eu falei que tinha a cara de Dartmouth Basic, ele tem uma sintaxe bem próxima daquele Basic dos primórdios, né, no Dartmouth College, e ele foi baseado num camarada que eu realmente não conheço, chamado Minimal Basic. Giovanni, qual é desse Minimal Basic? Minimal Basic foi uma tentativa do pessoal da ANSI e da ECMA de criar um padrão, isso lá em 74. Aí em 76 saiu o primeiro esboço, a primeira versão da documentação em 77, que é o ANSI X3 678, ou ECMA 55. Mas os caras demoraram tanto para padronizar o Basic, que quando viram assim, o padrão da indústria já era o Microsoft Basic. Time errado. E, Juan, é esse que você falou que seria o claustrofóbico? Não. Esse não é claustrofóbico. Ele trafega na areia movediça, por assim dizer. Mas é uma questão da arquitetura da máquina, né? A RAM dele é a VRAM do 9918, o mesmo chip de vídeo do MSX. Então, todo e qualquer acessório. A memória tem aquela burocracia nojenta de você joga um endereço numa porta, pega o byte na outra porta. E tudo isso foi feito porque memória era cara em 78. O TMS 9900 era uma CPU de 16 bits, então seu opcode era 16 bits, então obviamente qualquer programa ia ter o dobro do tamanho do programa de 8 bits. Nossa! Então qual foi a ideia brilhante que a TI teve, né? Olha, vamos fazer uma máquina virtual. Eles criaram uma máquina virtual de 8 bits que fazem a tradução para o assembly de 16. Eles chamaram esse cara de Graphic Programming Language, a GPL. Não. E assim fizeram um Basic que é interpretado rodando numa linguagem interpretada. Que merda.
Cara, esse Basic deve ser muito lento. Eu tenho bastante experiência com esse Basic e realmente não é muito agradável de usar. Antes de eu falar muito a respeito, eu achei tem um vídeo do nosso colega latino-americano, o Retrocômputo, em que ele fala um pouco sobre o Basic do TI e ele mostra alguns programas sendo carregados em cassete, em disquete. E inclusive ele listando o programa, mostrando o conteúdo do programa na tela, ele acelera o vídeo. Cara, as bizarrices desse Basic basicamente são consequência das bizarrices arquiteturais de hardware da máquina. Vamos falar agora de um outro Basic off-Broadway, é o Tiny Basic, que foi basicamente criado como uma resposta da comunidade àquela carta aos robistas. Ele foi desenvolvido por um cavaleiro chamado Dennis Allison e o PCC, People's Computer Company. Só pelo nome do grupo você vê quais são as opiniões dele, né? Em comum com aquele Minimal Basic, ele tem o fato de ser uma especificação e um convite para pessoas implementá-lo. E uma dessas implementações foi o já supracitado Palo Alto Tiny Basic, que serviu de origem para o que mesmo? O primeiro Basic do TS-80. Isso, do Level 1 Basic, do TS-80. Esse Palo Alto foi escrito por um programador chamado Lee Shen Wang e, por sinal, cunhou o termo copyleft, que foi mais tarde usado pelo projeto GNU e pela GPL. Tudo por conta da mensagem do copyleft, All Wrong Reserved. Era um open source, né? Um open source primitivo antes de existir o termo open source, Free Software GPL. O código-fonte dele foi publicado na revista Dr. Dobbs Computer Journal de dezembro de 1976. Ele rodava precisando só de 3K de RAM, mas é claro, ele tinha suas limitações. Com esse nome Tiny, ele tinha que ter limitações. Ele só tinha 3 mensagens de erro. Para sintaxe, all para execução e sorry para quando estourava a memória. O programador nunca lê mensagem de erro mesmo, então tá bom. então esse Basic aí também foi focado para 8080/80, né? Ele foi portado para diversas arquiteturas. Ah, é? Já dito, na versão do Wang foi a base da versão do TS-80, o Level 1, e o próprio fato de ter existido a revista Dr. Dobbs foi, originalmente como um fanzine, foi para distribuir o Tiny Basic. Depois ela evoluiu, ela foi uma revista, ela acabou em 2009, se não me engano, uma revista muito boa. Caraca, 2009? É. A revista durou muito. Não, ela virou uma daquelas grandes revistas, ela competia com o PC Magazine, PC World e companhia lá nos Estados Unidos. Ela tinha uma personalidade própria, ela é voltada para desenvolvimento de software. Muito artigo teórico sobre algoritmos e linguagens. E código-fonte, talvez listado. Ela era bem específica, não era a revista de computador para o gerente. Era para o escovador de bit. Era para o estudante de ciências da computação. Ah. Uma outra variante desse Tiny Basic foi o Micro Basic 1.3, que foi escrita para o SWTPC, aqueles computadores de caixote, que era os concorrentes, né, do barramento assim. Eu sempre esqueço do nome do barramento desses micros baseados em 6800 e 6809. Eram 2 letras e 2 algarismos. Mestre GSL deve estar franzindo a testa nesse momento porque eu estou esquecendo. I quit. E ele foi publicado gratuitamente como um flop ROM, encartado em revista. Que diabos é um flop ROM? Era um compacto, LP de vinil. Era o áudio do cassete, né? Você pegava o compacto, ligava aquilo na sua vitrolinha e tocava para o seu computador. Eu vou dar um exemplo, talvez o único aqui no Brasil que eu conheça, aquele famoso vinil do Hot Beat, raro, que todo mundo corre atrás. Mas vinha código naquilo? Vinha código sim. Então... e o mais surpreendente sobre o Tiny Basic, ele é usado até hoje. Ele é usado bastante em Arduinos. Ele foi convertido para C e você pode rodar ele no Arduino. Então, esse termo eu não sabia, eu só chamava de vinil de programas mesmo. Eu descobri que esse termo flop ROM, inclusive, foi muito comum na União Soviética. Só usava isso para distribuir software. Na Rússia Soviética, software distribui você. Isso. É isso aí. Eles deviam usar muito vinil. Próximo Basic bizarro. Sinclair, cadê o Ricardo? Ricardo foi abduzido. Eu voltou lá pra fora com a placa de querendo falar de Pascal. Então, vamos lá. Ele não suportou essa enxurrada de Basic e foi ficar num canto em posição fetal com essa distribuição de Turbo Pascal abraçado. Voltando à placa fria, Sinclair Basic.
No processo de projeto do computador que viria a se tornar o Z80, um ano antes dele sair lá no VX80, lá por 1979, o Clive Sinclair, ainda não ser na época, encomendou para o cavaleiro chamado John Grant da Nine Tiles Network. Cavaleiro não, ele é Ser também, o John Grant? Não. É cavaleiro Clive, não é o John. Não, cavaleiro no sentido genérico, uma pessoa que tá passando na rua. De gente fina, elegante, sincera. Ah, tá. O indivíduo, a forma de vida baseada em carbono. O parça. Desculpe a confusão. Da empresa chamada Nove Azulejos. Rede de 9 azulejos. Rede de 9 azulejos. Pedi um base que rodasse com apenas um mísero kbyte de memória RAM. E calma, ainda não chegamos perto da maior claustrofobia de base. Ela vai chegar, aguardem. Caraca. E que pudesse ser codificado em 4K de ROM. A ideia é que ele rodasse no computador chamado MK14. Não, é o computador que substituiria o MK14, né? Já existia um kit do Sinclair, que é desse computador, que é baseado, acho que, da National NCP. O MK14, eu acho que não tinha BASIC pra ele. Não, não. E aí o ZX80 teria Basic, teve, né? Acabou tendo. Esse BASIC foi escrito em 2 meses, entre junho e julho de 1979. Só que aconteceu o seguinte, estourou os 4K de ROM, ele ocupava 5K, e durante o 3º mês ele ficou reduzindo o código para fazer caber. Sim, reduzir 20% do teu código para poder caber, né? O resultado dessa claustrofobia ainda não é a maior claustrofobia que veremos. É aquela coisa totalmente Sinclair de que cada tecla seja uma palavra-chave e cada caractere seja uma palavra-chave do BASIC. Ah, eu pensei que era por causa do teclado. Não, é o contrário. Meu Deus do céu. O teclado que foi por causa disso. A razão dessa arquitetura escalafobética do BASIC foi para ele caber nos 4K de ROM. Simplificou a digitação em certos aspectos e simplificou mais ainda o parsing da linha. Tanto que você digita o programa, se não tiver um erro de sintaxe, você nem consegue inserir no programa. Aí o Clive olhou e falou, podemos economizar no teclado. A outra coisa que foi jogada fora foi o ponto flutuante. Ou seja, ele era um integer BASIC, né? Que nem o primeiro BASIC lá do Voice. Só tem 4K. Viva! Só tem 4K. Essas limitações do ZX80 acabaram não existindo mais no ZX81, porque passou a ter enormes 8K de ROM. Nossa! Então tinha ponto flutuante, mas por questão de compatibilidade com a máquina anterior, a maluquice dos tokens do BASIC serem um caractere e uma tecla, continuou existindo. E também ganhou os comandos fast e slow para desligar e ligar a geração do vídeo e os cálculos do programa poderem rodar mais rápido. Já que você gastava tipo acho que 60% do teu tempo de CPU para desenhar a tela, você quer um pouco mais de performance? Desliga o vídeo. Cara, isso é muito louco na arquitetura do GC81, cara. E quando o cálculo estiver pronto, pum, o vídeo volta. Isso, o cálculo não, até desenhar a tela, uma série de operações que você fazer, você desligava o vídeo para isso. Essa bizarrice só foi desaparecendo no Spectrum. Não, o Spectrum manteve, ele tirou o Fast e Slow, porque criaram a ULA, né? Mas ele manteve a compatibilidade e só quando lançou o Spectrum 128, eles botaram um editor de digitação natural, por assim dizer. Você digitar GOTO para ser GoTo. Mas tem uma curiosidade, Juan. Eles não editaram a ROM original. A ROM original ainda é a ROM padrão do Spectrum de 82. Eles criaram um outro bloco de ROM que assume o controle da máquina e é o editor. O editor, ele literalmente ele faz o parsing, ele converte o que você escreveu pro BASIC original e insere linhas. Ou seja, ele se comporta um pouco mais como um BASIC normal da época. Sim. Um pouco. E os Spectrum Plus, que é aqueles que vinham com cassete ou microdrive embutido e que já tinham formato telha. Não, é 128. Mais 2 e mais 3. Sim, 128 mais 2 e mais 3. Spectrum. Eles tinham seleção de qual BASIC você podia usar, né? Mas é também por compatibilidade. Isso. Aí você podia escolher. Hack que eu acho muito legal, o rapaz que implementou o Syntax Highlight pro Spectrum de 82. Meu Deus, isso a gente comentou. Aí pro QL, que na verdade não foi pro QL. O Super Basic, ele... Pode piorar, né? Não, nem tanto nesse caso. O Super Basic, ele não era original de tudo QL, ele seria para um outro projeto chamado Super Spectrum. Ele foi escrito pelo John Jones, esse vilão do Super-Homem. Não, herói, ele é herói da Liga da Justiça. Ah, existe um John Jones mesmo? Uau! John Jones. Sim, é o Caçador de Marte. Caçador de Marte. É, aí
Pra falar, Caçador de Marte. John Jones. John Jones. Ele acabou sendo portado para ir, inclusive, na Ronda do Kelly, e ele tem uma curiosidade. Ele é um interpretador BASIC, ao mesmo tempo ele também é um interpretador de comando do sistema operacional QDOS. Ai. É como se o teu fosse um Unix que rodasse BASIC ao invés de Shell. Você podia, literalmente, criar comandos no teu BASIC da forma mais natural possível. Tanto que um jovem chamado Linus Torvalds criou um. Deixa eu ver se eu entendi. Você cria um comando chamado Batata para o teu sistema para MS-DOS, por dizer. Só que você não usa o MS-DOS como o comando de MS-DOS, você usa o próprio BASIC. Então no teu programa em BASIC, quando você botou lá Batata, ele roda o programa do driver. Você expande o teu BASIC. Nossa, você expande o seu BASIC. Isso. Nossa. É tipo mais ou menos como faz o DOS 3.3 da Apple, do Apple II, aqueles DOS Pro-DOS. Não, o DOS da Apple, ele cria uns comandos novos, só que eles não são binários, né? E lembrando que todos esses aí também tiveram expansões para respectivas unidades de drive e microdrive. Mantendo os tokens. Aquela coisa genial, microdrive. Isso é uma coisa da época de micros de 8 bits que eu nunca tive e não tenho nenhuma vontade de ter. Para vocês terem uma ideia que por uma coisa de micro de 8 bits eu não querer saber dela, vocês imaginam como o negócio é. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Tá bom, vamos falar de um computador da televisão, né? Isso. Falar do BBC Basic, né? Deixa o Ricardo falar, porque ele foi lá quase na base do BBC. Isso, da computadores bolota. Antes do BBC Basic, a Acorn Computers, ela tinha feito um interpretador Basic, na verdade 2 interpretadores Basic, lá no ano de 79, que eram o Acorn System Basic e o Atom Basic. O Atom veio que era o Acorn Atom, né? Pra quem não entendeu a ideia. O BBC Basic surgiu com o desenvolvimento do BBC Micro, né? Começaram ali, então, as especificações que a British Broadcasting Corporation colocou dizem que a Basic do Basic deveria ser compatível com o Microsoft Basic. Caiu isso no colo da Sophie Wilson, mete bronca pra fazer. Olha lá, o problema é seu. É a mãe do ARM, né? É, a mãe do ARM. Então, uma curiosidade do BBC Basic é a capacidade do interpretador de trabalhar tanto com comandos da linguagem quanto também com mnemônicos do Assembly. Podia tacar mnemônico no meio, dentro do código. Sim, você para de fazer o teu programa em Basic, começa a escrever em Assembly o teu código ali e volta pro Basic. E ele se entende, isso é uma coisa impressionante. O interpretador rodando o programa Basic, ele passa por aquelas linhas que tem Assembler e ele executa o Assembler, propriamente transforma aquilo em código de máquina e executa. Para quem está acostumado em fazer coisas com objetivo semelhante em outros Basic, é você ter um monte de instruções data que você pega e dá pouco e depois chama o SR, mas só que nesse caso você pode usar os mnemônicos do Assembler. Fantástico isso. Direto. Direto. Então assim, apesar de não parecer, assim, tiveram várias versões dele, como o Basic 1 pro BBC Micro, o Basic 2 pro Acorn Electron, o Basic 3 pro Electron vendido nos Estados Unidos. E tinha os comandos Color em vez de Color. O Basic 4 ou o CMOS Basic também para o BBC Master, o Basic 4 1986 para o Master Compact, High Basic com suporte ao Z80 como coprocessador. Lembrar que o BBC Micro podia ter um coprocessador, e aí no caso esse High Basic dá suporte para usar o Z80 ali. E o BY 128 feito para o Master, que liberava 64K para os programas. E o Master introduziu o Bank Switching lá na linha dos BBC. Os BBC microclássicos tinham 32K de RAM. E ele sabia que 64 KB de RAM ele podia usar para você escrever teu programa e ele rodava as coisas nos outros 64 KB de RAM. A versão desse BBC Basic para Z80 foi baseada no Basic 5. O código-fonte está disponível e ele foi usado no Amstrad NC, aquele computadorzinho portátil, como nos Cambridge Z88, totalmente as máquinas concorrentes da empresa que o Sir Clive criou depois que ele vendeu a Sinclair. Pagagista. Se tiver no seu anéis, fica os seus dedos. Em 2003 saiu uma versão
otimização. Fizeram um port dele para rodar no Spectrum, otimizaram ele para o EZ80, o processador, e é usado no Agon Lite, todo o qual tem um artigo que eu publiquei há um tempo atrás no Retrópolis explicando tudo a respeito do Agon Lite, que você sempre gostaria de saber. Tem versões para o Zencornia ABC, 16 bits, e uma versão para MS-DOS baseada no Basic 2. Tem um bocado de versões, hein? A versão para o Arquimedes, 32 bits, tirou a limitação de 16K para o tamanho do código e inaugurou o Basic 5, que também poderia ser executado no BBC Micro usando um coprocessador ARM, caso os primeiros ARM. O ARM1. O ARM1. Basic 6 esteve disponível para o Arquimedes, para o RISC PC e posteriormente foi portado e é possível rodar tranquilamente no seu Raspberry Pi. Quem quiser experimentar, corre atrás. Já experimentamos. Não, tô falando dos ouvintes, cara. Ah, tá. Seguindo ainda no mundo chamado Inglaterra, o Locomotive Basic, que é da Locomotive Software, ela desenvolveu o Mallard Basic. Mallard é pato real, se não estou enganado. Mas, na verdade, o Mallard é o nome de uma locomotiva a vapor que, em 1939, atingiu o recorde de velocidade. Os caras sempre teve velocidade de trem. Eles gostam de trem, mais até do que eu. Mais até do que mineiro. É. Verdade. Ele foi escrito originalmente para rodar em placa de CPM dos BBC Micro e a Amstrad contratou eles para desenvolver o Basic do projeto Arnold, que veio se tornar o CPC. Na verdade, o motivo da Amstrad CPC só usar os 80 porque a Locomotive só tinha Basic para os 80. E a Amstrad, eles queriam de 6502, mas tá bom, te toca, não tem problema. Ou seja, a Amstrad queria fazer um BBC, né? Minha ideia é que os caras estavam dispostos a fazer um BBC Micro, quase BBC Micro. Não deu muito certo. Foi o que eu pensei. Posteriormente, esse Mallard Basic do Pato foi comercializado tanto no PCW, que era aquelas máquinas para escrever texto, e para o CPM do Spectrum 3. E agora chegamos nos computadores velhos. IBM PC, para quem não entendeu a referência à velhice. A IBM tinha feito seu próprio Basic, né? A gente tinha comentado lá atrás, mas a versão para ser rodada no IBM PC foi escolhida, que seria o Microsoft Basic. Primeiro a gente fala do IBM Basic, primeira versão de 1981, então o IBM K7 Basic em ROM, os primeiros IBM PC. Três versões, a versão C1.00 dos primeiros IBM PC, a C1.10 dos primeiros PC XT, AT e PS2 e a C1.20 do fracassado PC. Para o PC com drive disquete, também os clones, havia o IBM Disk Basic. Ricardo, você reparou que a IBM colocou o K7 Basic no PS2? Pois é, né? Gente do céu, ela botou isso no PS2. Mas existe um motivo. Espero que seja razoável. Quase. Para os PCs com drive de disquetes e também os clones, havia o IBM Disk Basic, tá? Que era o basic.com, tá lá, que era carregado como um executável de sistema operacional, e tinha também o IBM Advanced Basic, o basic.a.com. E o famoso Basica. Exatamente, o Basica. E ambos precisavam da ROM do K7 Basic. Por isso que tinha, né? Uhum. Então você podia rodar um TSR em computadores que não tinha. Era o que o pessoal dos clones fazia. Então o Advanced é como se fosse Extended, né? Do K7 Basic. Em ROM ou instalado havia um programa residente que simulava, no caso dos clones, dava para simular isso. Já passando do PC Junior em 1984, tinha uma versão do Basica vendida em cartucho com suporte aos modos de vídeo do computador. Esperamos que na próxima Retro Rio, nosso amigo Marcelo Sávio mostre isso. Nós cobramos ele no ano passado e vamos reiterar. Marcelo Sávio, por favor, queremos ver um PC Júnior na Retro Rio. Nós vamos cobrar, hein? Mas somos chatos. Até o 1386 ou 46 você ainda tinha mensagem no Home Base quando o computador não conseguia encontrar dispositivos de boot. Você não encontrava lá, que era uma herança de quando o PC caía no Basic. Até o 1386 46 tava lá a mensagem. Gente do céu. Se você não desse boot no PC sem interface de drive, sem interface de rede que desse boot, sem interface de disco, ele jogava em 40 colunas, inclusive, no Home Base. Eu vou dar máquina de 1996 dava essa mensagem. Eu vou dar um chute que talvez essa mensagem aí era na maioria das ROMs dos PCs que ainda não tinham PCI. Não, quando entrou o PCI, as controladoras de disco já estavam embutidas, então você nunca consegue entrar nessa mensagem agora. Deve estar lá a ROM, inclusive, perdido. Deve até, exatamente isso que você falou. Deve até lá, mas a gente não viu mais.
não chega mais nela. Quem disse que você não vê? Exatamente. Tem que pegar a máquina dessa, vai na BIOS, desabilita a interface de drive, desabilita a interface de rede, desabilita as IDEs e vê o que dá. Só tem que ter uma máquina antiga bastante pra isso. Provavelmente recentemente já tiraram. Mas eu aposto que é possível. Aí é um risco que se corre. Olha aí. Fica aí a dica pra quem quiser fazer essa experiência em casa. E aí, sendo DBM Basic, a gente já falou do GW Basic, né? Que inclusive recentemente teve código aberto. No ano da graça 1983, a Microsoft lançou o GW Basic, que era a versão definitiva do seu Basic com numeração de linhas, para ser lançado junto com o MS-DOS 3. E essa versão não precisava mais daquela ROM do cassete Basic, funcionava sem ela. A galera dos clones agradece. Mas olha só que coisa, ele ainda funcionava restrito a um segmento de 64K. Em 83, ela lançou também o Microsoft Business Basic Compiler, cuja ideia permitia a criação de programas de alta performance, maior precisão numérica da rotina de pontuante. Só compilava. Só compilar. Ele teve suporte às principais placas de vídeo do PC, não seja Hércules, posteriormente EGA e VGA. Eu não estou 100% certo de que houvesse suporte a Hércules. Tinha. Tinha? É Screen. Acho que é Screen 3. Não, Screen 9. Screen 9? Eu nunca experimentei isso na minha vida. Que isso? Tinha um modo SPTO da vida, um número específico, que você ia pro 720 pro 348. Agora o Juan vai ficar caçando nas feirinhas placas CGA com suporte a Hércules. Oh, yeah. Não, DOSBox menos Hércules, se não tô enganado. Ah, tá. Ah, cara, eu quero ver isso funcionando. Cara, os ouvintes que estão presenciando, provavelmente o Juan vai querer fazer isso até o fim do episódio. Pra você ter uma ideia, Juan, o próprio, até o QBase que tinha suporte aos modos de vídeo dela. Mas antes de a gente falando do GW Basic, lembrar que ele foi a principal inspiração para o MSX Basic. Já mencionamos. E foi incluído no MS-DOS, estava lá até a versão 4. alguma coisa. E como eu já tinha mencionado, no ano de 2020, o código-fonte da versão 1.0 foi aberto, foi liberado na licença MIT. Inclusive a gente que a gente conhece, que estava começando a mexer, e a intenção era portar ele para MSX e ser um interpretador de Basic da CBIOS. É aquela BIOS de código aberto para MSX. O problema desse Basic aqui é que ele tem maior cara de um Basic de 8080 ou 80 que foi convertido para 38. Pois é, por isso que a pessoa que estava fazendo isso, o interesse dela era fazer rodar no MSX. É uns 80. É aquilo que eu falei, ele só usava 64K de memória. Era daquela família de programas que foram portados de maneira rápida e porca do CP/M para o MS-DOS, fazendo aquela conversão quase automática, né, dos opcodes, para você ter uma biblioteca de software em tempo hábil muito rápido. O Supercal. O próprio Tim Patterson, o Patterson, no caso, que é o cara do MS-DOS 1, do MSX2, ele tem uma ferramenta que ele construiu que é um tradutor de código de Z80 para 3088. E todos os programas do início da era PC que eram exatamente os mesmos programas de CP/M com a mesma cara e que vinham em formato .com em vez de .exe, eles rodavam usando só 64K da máquina. Vamos agora para aquele Basic Kika? Isso. Taca a banana pra ver se quica. Taca a tua mãe pra ver se quica. Taca a banana pra ver se quica. No ano de 1985, a Microsoft lançou, como resposta ao Turbo Pascal da Borland, o Kick Basic, versões para MS-DOS, uma versão que durou muito curta para o macOS. Na versão 2.0, introduziram uma pequena ambiente, uma pequena IDE, para editar os programas diretamente nele, e essa foi a primeira versão de Basic da Microsoft, não era mais obrigatório numerar a linha, e introduziu o conceito dos rótulos. E esse foi o primeiro passo em direção que viria a ser o Visual Basic. Sim, a última versão disponível é a versão 4.5 de 1988, e todo mundo deve lembrar, por conta do jogo já mencionado, do Gorillaz.base. Esse era o QBasic. Era o QBasic que teve? É. Aí é verdade. O QBasic era uma versão simplificada do Quick Basic, né? Verdade. Saiu 2 anos depois dele ter sido descontinuado, né? Resolveram pegar... Verdade. Reciclaram um software velho para ser um ambiente de programação rápido e fácil. Na verdade, eles reciclaram o software velho porque eles precisavam botar um editor no MS-DOS 5 e já tinha um editor no Quick Basic. MS-DOS, que você falou, MSX-DOS. MS-DOS. Então, essa versão foi sendo modificada com o desenvolvimento do Microsoft Basic Professional Development System até 1990. Isso deu origem à primeira versão do Visual Basic 1.0, lançado no ano da graça de 1991 para Windows. E teve uma versão do Visual Basic para DOS, né? Socorro. O QBasic que a gente mencionou, na verdade, substituiu o GW Basic no MS-DOS a partir da versão 5 em 1990. E aí teve o Gorillaz.base para o
mundo. Todo mundo já viu esse joguinho. O Visual Basic trazia aquele programa de hipoteca, o Mortgage. O QBasic trazia a versão para 100 linhas do Mortgage. Ele trazia o Nibbles, que é o jogo da cobrinha. Trazia o Gorilla. Eu tava na cabeça, o QBasic não tinha só o Gorillas, tinha um outro jogo, ponto mais além do Gorillas. Era o jogo da cobrinha, era o Nibble. E também trazia uma ferramenta que era um conversor de código de Basic numerado para 100 linhas. Era o No Lines, não estou enganado. Em 87, a Borland resolveu entrar nessa de fazer Basic, fez o Turbo Basic da autoria do Robert Zale e depois foi descontinuado, aí passou a ser comercializado com o nome de Power Basic. Os dois para MS-DOS, modo texto. Isso. Isso tudo antes de modo texto, agora vamos para a interface gráfica. Já mencionamos vagamente o Visual Basic. Então, além das versões já citadas para Amiga e Macintosh, o Atari ST tem uma versão de Basic lançada em 85, que foi o Atari ST Basic, escrito por uma empresa lá das Ilhas Britânicas, a Metaconcol. E tendo como base o DR Basic da Digital Research. Era tão bugado que a Compute de setembro de 87 simplesmente disse, evite-o para programação séria. Mostrei. Assim, bem na careta. Não, o artigo é só esculhambando. Tá falando a verdade. Só sendo sincero. Sendo honesto. Ele falou assim, o programa não tinha feito nada, o programa deu erro. Não dá pra você levar a sério. Tem da Computer Associates, foi feito o CA Realizer, na verdade foi uma implementação pela Within Technologies, e a CA, a Computer Associates, lançou em 1992, foi tecnicamente um competidor do Visual Basic. Eu lembro vagamente de ter visto foto, propaganda desse negócio, muito por alto. Eu li várias propagandas. Olha, eu fiquei sabendo 30 segundos atrás que esse tal de CA Realizer era um Basic. Ele era vendido, ele era anunciado como um sistema para você fazer aplicativos de business, né? Aplicações comerciais. Sim. O fato da linguagem subjacente ser o Basic não era enfatizado na propaganda. Não. Assim, ele não tinha uma cara muito de... Para quem programou em Visual Basic, ele era bem diferente de estrutura. Ele parecia mais procedural na hora de você desenhar os formulários, ele desenhar as telas. Era muito curioso isso. Mas ele teve versão para OS 2, além de Windows, mas com o VB fazendo o sucesso que estava, perdeu o mercado e foi descontinuado a partir de 1996. E a CA também tinha uma outra ferramenta chamada Visual Object for Clipper. Na verdade, tudo era Visual Object, era tecnologia. E você pendurava a sua linguagem preferida no resto da história. Eu lembro dessa Visual Object for Clipper, que na época o Clipper dominava a linguagem Clipper e o pessoal estava fazendo programa em Clipper, desenvolvendo, querendo botar a interface gráfica, né? Na verdade, você não conseguia, mas você tinha literalmente um programa de Windows rodando numa janela que fingia que era uma tela de DOS. Pois é. Não era bala de prata. E o curioso, você tinha uma apresentação desses caras, pela CA, ou de uma revenda, os caras comentando que o código final gerado pelo Visual Object era mais rápido que um código gerado em C. Sei. Tá bom. Conta essa pra outra. Muita credibilidade. Mas já que a gente mencionou o Visual Basic, lembrar que em 1991 ele foi desenvolvido para implementar uma solução de RAD, né, o Rapid Application Development, de aplicações para Windows. Ele trazia uma IDE, ambiente integrado de desenvolvimento, e a facilidade de incluir extensões que ampliavam a funcionalidade da linguagem. Então você podia fazer, estender o que ele podia fazer. Então acrescentar suporte a banco de dados. Isso só foi ser nativo no Visual Basic 3. A última versão do VB foi lançada em 1998, que é a versão 6. Dali foi substituído pelo Visual Basic .NET. Já saiu o ponto de corte. E aí, pergunta que gostaria de fazer aos universitários. VB foi vendido até quando? Acho que ainda é, né? Não sei. Alguém dá bola pra... Eu acho que ele ainda faz parte do Visual Studio. O Visual Studio é o sucessor de todas essas IDEs da Microsoft, que com ele você consegue desenvolver todas as linguagens. No Visual Studio você tem os compiladores C e C++ da Microsoft, tem o C# e tem também o Basic. O C# e o Basic são linguagens que rodam em cima da máquina virtual, que é o equivalente da Java Virtual Machine da Sun, que é a CLI, né? E é o bytecode da Microsoft. Olha aí. As linguagens mais conhecidas que rodam em cima dessa máquina virtual são o C# e o Basic, mas existem outras. E lembrar que em 93 a Microsoft ela enfiou o Visual Basic. Originalmente ela fez isso primeiro com o Word, né? Que é o Word Basic, acho que é no Word 6, eu acho. E depois ela espalhou isso por todo o pacote do Office com o Visual Basic for Application. É, o VBA.
Algumas pessoas, algumas não, várias pessoas com as quais eu trabalho agora fizeram a vida delas desenvolvendo sistemas usando Visual Basic for Application, principalmente no Excel. Eu ia perguntar se eles faziam um vírus. Os vírus de macro. Exatamente o que eu ia falar. Também isso possibilitou ao mundo a existência dos primeiros vírus de macro. Botava em VBA. Só lembrando que o OpenOffice, o LibreOffice agora, né? Há um tempo. Ele implementa uma linguagem interna de programação que também é um Basic. Sim. Só que totalmente incompatível com o VBA, né? Sim. No ano de 1997, a IBM lançou o Visual Age for Basic, que aí era uma ferramenta de programação para Windows e OS 2, acessando o DB2, o dado deles, e, é claro, escrevendo elas em Basic. Era compatível com algumas extensões do Visual Basic. O Visual Age tinha para várias linguagens. Eu lembro que tinha inclusive um Visual Age for Smalltalk, dos fortes. Forte? Caraca. Fortes e loucos. Forte louco. Saindo do PC, vamos voltar pro Atari ST e pro Amiga. Aí teve o S-TOS Basic e o Amos. Amos é Basic. Eu lembro que o pessoal falava do Amos, dizendo, não, Amos não é Basic. Amos é Basic sim, tá vendo? Bando chato. É o dialeto de Basic, é diferente. Baseado Basic, com o objetivo de você usar para escrever jogos. Então, lançados no ano de 1988 e 1990, respectivamente. Os autores foram o François Lyonnais e o Konstantin Sotiropoulos, ou seja, suponhamos um francês e um grego. Isso parece começo de piada, hein? Um francês e um grego entram num bar. Isso me lembra que, graças ao Amos, nós tivemos a possibilidade de desistir para Amiga /Vento. Pois é. Tá, mas eu preferi abstrair esse conceito e falar de algo muito mais interessante. O Flight of the Amazon Queen. Esse jogo usas com VM? A versão de Amiga, efetivamos. E cara, esse jogo tem 10 disquetes. Meu Deus. Nossa, eu joguei esse jogo, a versão dele rodava em cima dos com VM. A versão de PC foi portada para o Scum. Eu acho, inclusive, ela vinha em CD, né? Não lembro, eu rodava um emulador de Scum VM no meu Palm. Joguei ali. Eu não joguei muito tempo, eu joguei, mas curti. Cara, mas quer dizer que eu vendo 10 disquetes? Sim. Caraca, dava pra botar no HD ou coisa do tipo, pelo menos? Dava, tinha suporte à instalação do HD, felizmente. Pelo menos isso. Não! Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e, eventualmente, vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Não contavam com minha astúcia. Falar de console rapidinho? Quer dizer, agora você achou que acabou falar de Basic? Pegarei o povo na casca do ovo. Basic em console. E nesse momento chegamos à claustrofobia máxima. Do Basic. Sim, agora entendi. Porque nós temos uma implementação do Basic que deixa disponível para botar o seu programa e as suas variáveis 62 bytes. E gosto disso. Adoro. Porque esse que está mencionando era o cartucho Basic pro Atari 2600. Que você colocava, tinha um tecladinho chechelento, você ligava, você podia rodar e você tinha um total de 62 bytes, como disse o... Não, peraí, tem um detalhe, tá? O tecladinho chechelento é a versão da Dynacom. A versão original da Atari eram 2 módulos que eram 2 tecladinhos splitados, chechelentos. Eram 2 teclados numéricos que ele botava um papel, uma guia, né? Ou um label, né? E você tinha que selecionar entre 4 cores diferentes dentro de uma tecla, tipo assim, uma versão de teclado Sinclair piorada. Isso aí. No total ele tinha menos teclas do que as letras do alfabeto. E eu recomendo que vocês vejam esse vídeo da Kelly Lawler, que a gente ou vai mencionar ou já mencionou num Repórter Retro, porque é uma coisa assim, é o pior Basic de todos os tempos. Os ouvintes mais antigos que tiveram acesso àquele teclado da Dynacom que é um pouquinho melhor, essa é a minha treta. Não, naquele teclado da Dynacom, pelo menos, o cartucho vinha com um pouquinho de RAM pra você usar. Esse Basic da Atari... Nem isso. Nem isso, só 4K de ROM. É nessas horas que o clone é melhor do que o original. E aliás, aqui da Dynacom era baseado em... SpectraVideo. SpectraVideo. Que era mesmo também, eles têm a mesma cara. Só que eles tinham mais RAM, né? Isso faz toda a diferença. Num teclado menos pior, né? Isso. É um teclado da layout normal de teclado de micro de 8 bits, né? Isso aí. Esse vídeo que tá aí, o episódio 34,
64 da Archive, que ele conta a história de como esse Basic surgiu, por que motivo ele surgiu e todo o resto. Inclusive ele conta de algumas versões de outros consoles da época, que todos esses consoles do Sábio deve ter, também tinham algum Basic. Ele fala do Nintendinho, né? Não fala do Nintendinho não, ele fala só da época. Channel F e essas coisas malucas. Nossa! O Television só foi cancelado. Ia sair, mas foi cancelado. Ia ter um teclado decente, pelo menos. Não, e depois, assim, outros fabricantes de console fizeram o mesmo, né? A Nintendo fez, a Sega fez e fez um computador por conta disso. E o mais recente hoje é o Smile Basic, né? Que ele é original do Nintendo 3DS e tem pro Switch. Qual é o da Microsoft? O Microsoft Smile Basic? É esse? Não Smile. Desculpa, Smile. É o Basic que sorri. Tá à venda por $12,50 no lojinha do Mario. Já que a gente chegou até aqui com tanto Basic, vamos passar a falar do legado do Basic? Vamos. Cara, o Dijkstra, que é um teórico da computação, ele tem uma frase assim sobre 1965 sobre o Basic que eu vou te contar. É aquela bem braba, né? É praticamente impossível ensinar uma boa programação aos alunos que tiveram uma exposição prévia ao Basic como programadores potenciais. Eles são mentalmente mutilados, além da esperança de regeneração. Elitismo totalmente equivocado, ao meu ver, e preconceituoso. Só tem merda! É um bando de sequelada. Eu programei em Basic, depois fui programar em Pascal. E aí? O Basic foi e ainda é a primeira linguagem de programação de muita gente, e alguns até que se salvaram. Fala isso comparando talvez com linguagens da época, com aquela estrutura que existia na época. Hoje em dia, tecnicamente, quase todas as linguagens de programação, elas tenham virado Basic, mas elas ficaram muito mais fáceis, intuitivas de trabalhar, ao ponto de ficarem equivalentes ao que o Basic era em 64. A Microsoft, a gente já mencionou, tem o Small Basic, praticamente para quem está começando, quiser experimentar. E a gente tem que mencionar o QB64, que inclusive quando a gente estava falando do Basic, eu me lembrei dele. Ele é um compilador moderno de Basic para sistemas operacionais modernos. Não é o único, mas talvez seja o mais legal, porque ele tem versões para rodar em Windows, macOS, Linux. Ele é 64-bit. Ele é feito para ser compatível com o QBasic e com o QuickBasic. A ideia dele é semelhante ao QuickBasic e ele gera código em C++. Espera aí, você pega, quando compila, ele gera um código em C++. Como é que é isso? Caramba! Ele gera o código em C++, você compila código para ter o seu programação binário, que fica até transparente, né? A ideia faz tudo isso para você nem fica sabendo que na verdade tem um passo C++ aí, né? Ele é open source, né? Sim. Ele foi um projeto iniciado em 2007 pelo Rob Gallion. Ele originalmente estava escrevendo esse Basic em Basic, tem filho. Até o ponto que ele começou a ter problema de limitação de memória. Aí quando estava começando a chegar nesse troço, ele conseguiu já fazer com que o próprio compilador se compilasse. Já deve ter gerado o código em C++ e aí passou a desenvolver direto nele. E para quem quer uma experiência mais próxima dos Basics interpretados de antanho, aqueles com IGW Basic, precisa de número de linha, etc., tem um Basic que é quase um MBasic. Você pode rodar em Linux ou em qualquer ambiente que esteja vagamente POSIX, chamado simplesmente BASIC, um desenvolvedor chamado Michael Hart. Tá aí o link. Eu queria fazer uma menção honrosa que não tá na pauta, do Dark Basic, que ele é mais voltado para desenvolvimento de jogos, e ele é um Basic que tem acesso ao DirectX. Legal. Qual o nome? Dark Basic? Dark Basic. Basic escuro. Dark Basic parece algum sítio maluco. Impressive. Eu tenho um amigo meu, o Emerson, ele programou, né? Ele já esteve em MSX Rio, mas estou conversando ele aí nessa última aí. Ele tá animado que ele tá fazendo um remake pra Steam do Aleste e quer programar coisas de MSX depois, que acabar o remake. Aí eu estou tentando chamar ele pra essa MSX Rio agora do... Vai acontecer. Detalhe, esse corte corta, né, Ricardo? Aí ele programa lá e, ele pode dar maiores detalhes sobre o Dark Basic. Ele é comercial, não é isso? Comercial. Interessante. É esse aqui? Isso é ele mesmo. Funcionou. Uma cara de Borland essa caixa. Pois é. Borland com um pouco de site de GeoCities, né? Nossa, mano. Agora eu também quero ver. Tá no preview. Pois é, porra, é verdade. Mó cara de Borland mesmo. Gente do céu. Nossa, ele mexe com Vertex Shader Effects, Light, Terrance. Nossa, tu faz uma miséria com em 3D.
Pra fazer um jogo moderno. Já que a gente vai falar um pouco de legado e companhia, futuro, antes de considerar finalmente, eu posso citar a PicoCalc do pessoal da Clockwork? Tá com o link aí. O PicoCalc não é software, é hardware. Ele é tecnicamente uma calculadora com tecladinho QWERTY. Ela é baseada no Raspberry Pi Pico. Óbvio, deve ser um Linux da vida. Eu estou procurando uma listinha de logos aqui. E, claro, é uma calculadora que literalmente você roda Basic. Você pode rodar Basic, você pode rodar Lisp, você pode rodar Go, Lua, Python, C++, JavaScript, Rust. Nossa, mãe. Mas eu garanto que tem mais memória pra rodar do que o Basic do teclado do Atari. Tem. E a aparência, apesar de ser calculadora, a aparência é do que seria um telefone celular em tempo civilizado. Tem um teclado físico. Como diria o Obi-Wan Kenobi, é uma arma civilizada para tempos mais civilizados. É uma arma elegante para tempo civilizado. Obrigado. Uma arma elegante para termos mais civilizados. Senhores, vamos fechar então? Vamos! Sim, já que mencionamos um filme dos anos 70, vamos recomendar como saideira um vídeo dos anos 60. Ou quase. O assunto dos anos 60, né? Que é um documentário do Dartmouth College sobre o nascimento do Basic. Então, Birth of Basic está disponível para vocês assistirem. Tá lá no YouTube. É um documentário de 38 minutos. Não é um documentário longo, pelo contrário. É uma duração típica para você botar num Globo Repórter da vida, num 60 Minutes, e botar os intervalos comerciais também. Eu já botei na minha playlist de vídeos interessantes da área. Vou querer assistir isso mais tarde. Isso é interessante. Muito interessante, vou querer dar uma olhada. E com isso nós encerramos o episódio. Sim, então vamos nos despedindo. Eu vou começar me despedindo. 10, print. Até o próximo episódio. 20, go to 10. 15, end. Pronto, interrompi o loop do teu programa, Ricardo. Cara chato, feio e bobo. Eu vou acabar com essa zoeira. Vou chegar e vou mandar o comando new aqui. Pronto, new enter. O vandalismo, cara. Tchau. Tchau. Pois é. Gente, já que o João fechou a pauta, até mais e Resame -1. Hey, ik ben Koen Dols en ik luister naar Retropolis.